A todos os presentes, encarnados, desencarnados, muita paz, boa noite. O tema da nossa noite é deixar de sofrer cultivando relacionamentos harmoniosos. É a terceira palestra dessa temática, deixar de sofrer, que é um projeto que todo segundo sábado do mês vai ser desenvolvido aqui no salão. Deixar de sofrer, nós estamos desenvolvendo com uma concepção bem específica de sofrimento, do que esse nome nos traz. Nós estamos sempre pensando em sofrimento como sendo aquele momento de desespero, de aflição, de desesperança. E é exatamente isso que se constitui um sofrimento. O sofrimento, porém, é diferente de atravessar as dificuldades, os tropeços, as dores naturais da vida, ou tudo aquilo que estiver dentro da nossa programação e que muitas vezes são circunstâncias que nós não desejamos, são circunstâncias que nos trazem tristeza, nos trazem dor, mas que não precisam ser sofrimento. Então, vamos conversar um pouquinho essa noite sobre o sofrimento na perspectiva de deixar de ser algo que nos traga tanto desespero, tanta aflição, dentro do contexto dos nossos relacionamentos. Relacionamentos é uma ação da qual nós não podemos nos furtar. Viver é relacionar-se. Nós nos relacionamos e assim vivemos, porque existem muitos níveis de relacionamento, a começar pelo nosso relacionamento conosco mesmos. A gente pensa em relacionamento, muitas vezes, fica focalizando que sou eu e outra pessoa. Mas a começar no cultivo de maior harmonia é o relacionamento interno, é conosco mesmo. Depois temos o relacionamento com as outras pessoas, temos o relacionamento com o ambiente, temos o nosso relacionamento com a própria vida, a própria evolução e a vida em sentido maior. Na noite de hoje, nós vamos tratar do relacionamento conosco mesmos. Vamos começar por aí, que é o mais próximo, né? Então, vamos falar do relacionamento conosco mesmo. E aí vamos primeiro examinar o que quer dizer. Nós vamos falar de um relacionamento harmonioso e como nós podemos cultivar isso na nossa vida interna, conosco mesmo. Vamos começar por compreender o que significa harmonia. Essa palavra, intuitivamente, a gente já sabe o que significa. Quando a gente escuta, por exemplo, uma melodia que é harmoniosa, nós sabemos que aquela composição de notas nos traz uma beleza, repercute em nós com uma vibração que nos pacifica, que nos tranquiliza, que muitas vezes até toca as fibras mais íntimas de nossa alma, aquela harmonia dos sons. E a harmonia, então, num sentido mais amplo, e esse que nós vamos examinar aqui na noite de hoje, significa uma coerência, um equilíbrio.
Essa é a definição do dicionário, que harmonia quer dizer equilíbrio, quer dizer coerência. E esse equilíbrio é algo que tem sido recomendado em todas as filosofias como uma forma de adquirir harmonia interna. Nós, como seres humanos, e a própria, quando a gente olha nos comportamentos sociais, a gente vê sempre que a gente tem tendência a ir para os polos, a exagerar, a perder o equilíbrio. É como assim, quando a gente tem um pêndulo, o pêndulo é qualquer coisa que, geralmente, pode ser um cristal ou qualquer outro objeto que a gente segura e que balança. Se o pêndulo estiver num ponto, se a gente segurar esse pêndulo aqui, e quando soltar, o que vai acontecer com ele? Esse peso, ele vai para o outro lado, porque ele estava preso numa situação de desequilíbrio. Quando ele volta, ele vai para o exagero do outro lado. Isso tem acontecido com as filosofias, com as teorias mundiais. Então, o que acontece se nós deixarmos esse pêndulo se equilibrar? O pêndulo é o objeto que está aqui no fundo do cordão. Ele vai começar a fazer assim. Primeiro ele solta de um lado, ele corre lá para o final do outro. Aí ele vai. E quem segurar um pêndulo vai ver que a tendência dele é ir atingindo um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio geralmente é quando ele fica aqui, no meio termo. E esse meio termo, quando assim acontece, quem já pegou um pêndulo, trabalhou com pêndulo, ele se equilibra e sintoniza com o magnetismo terrestre. E muitas vezes ele fica lindamente fazendo uma circunferência, seguindo a energia do planeta. Por isso, essa é uma imagem para nos lembrar que a sabedoria é nós conseguirmos atingir esse ponto do meio termo na nossa vida. As coisas todas equilibradas, como o pêndulo que conseguiu sair dos extremos, em que nós não estamos com tensões ou exageros, nem para um lado e nem para o outro. Por isso, a sabedoria, a filosofia oriental nos fala muito sobre o meio termo. E mais ainda, nos colocou Jesus, como nós vamos ver agora mesmo. Então, é essa coerência, é esse equilíbrio que nos traz a desejada harmonia interior. Para isso, a gente precisa pensar o quê? Equilíbrio do quê? Nós somos seres, conforme nos colocou muito bem Allan Kardec, nós somos seres que somos compostos de 3 grandes componentes. Nós aqui encarnados temos esses 3 presentes nesse momento aqui na nossa vida. Nós temos, em primeiro lugar, o espírito imortal, que quando encarnados a gente denomina alma. Então, temos aqui a nossa alma. A nossa alma, que é o nosso espírito imortal evoluindo através dos tempos, ela tem uma programação de vida. Essa programação, muitas vezes, é consequência até mesmo automática das circunstâncias de vidas anteriores, ou pode ser, para aqueles de nós mais conscientes, pode ter sido planejada cuidadosamente.
Então, houve um planejamento, uma programação para que nessa vida nós viéssemos e cumpríssemos algum propósito de vida. Não existe encarnação que seja sem propósito. E é sempre um propósito positivo. E a gente já conversou sobre isso no nosso encontro anterior. Esse propósito positivo, ele fica gravado. E nós temos esse propósito dentro da nossa consciência. Então, nós todos temos aqui um propósito de realizar algum tipo de trabalho na nossa vida, conosco mesmos, seja evoluindo, expandindo dons, seja reformulando algo que ficou inacabado no passado, seja consertando algumas das encrencas, como eu digo, algumas das questões que nós bagunçamos em outras vidas. Mas há sempre um propósito. Esse é um componente que está presente ao longo das eras. Nós somos esse espírito. Quando encarnamos, nós temos um outro corpo, que é semimaterial, então ele comunga, está em conexão íntima com a nossa alma, o nosso espírito, e, ao mesmo tempo, ele se manifesta no nosso corpo físico. Isso é o que o Allan Kardec denominou perispírito. Peri quer dizer ao redor. Então, não é bem ao redor, mas é que engloba o nosso espírito. Então, o perispírito é o outro componente. Esse perispírito, ele vai sobreviver quando o nosso corpo cumprir a sua missão de instrumento aqui na Terra e nós desencarnarmos. Ele sobrevive na espiritualidade. E ele tem gravado a nossa personalidade para esta encarnação. Essa personalidade é aquilo que nós retiramos dos arquivos da nossa imortalidade, aquilo que nós retiramos, que nós precisamos para poder ter uma vida bem-sucedida e harmoniosa, sem sofrimento, mas enfrentando todas aquelas situações felizes e não tão felizes que nós precisamos enfrentar devido à nossa programação. Então, o perispírito, ele se manifesta no encarnado como a nossa personalidade. Então, isso aí, por exemplo, Sigmund Freud chamou de ego e ficou e se tornou popular essa palavra, nosso ego. Assim como a psicologia chama esse outro componente, que é mais o do espírito, que chama de self. São nomes que foram dados, mas é bom que a gente compreendamos essa relação. E dentro desses 3 componentes, nós temos o nosso corpo físico. E esses 3 componentes estão necessariamente em íntima relação. Nós não temos como separá-los dentro de nós. E eles precisam estar em harmonia entre si. Agora mesmo nós vamos ver como isso é importante, porque às vezes eles não estão. E aí nós sofremos. Eles precisam estar em harmonia. Os propósitos que nós temos da nossa programação de alma, que são instrumentalizados pela nossa personalidade, o nosso ego, aquilo que a gente chama de eu, né? E que a gente usa para atuar aqui no mundo. Então,
esses propósitos precisam estar em harmonia com a programação, estão sempre em harmonia com a programação subjacente, mas às vezes a nossa personalidade não age de acordo com os propósitos que nós trouxemos. Isso se reflete, tem um impacto imediato no corpo. Nós podemos ter um sofrimento emocional dos nossos sentimentos e depois começamos a sentir os reflexos no corpo físico. Vamos falar dessa harmonia, dessa coerência entre os nossos propósitos de alma e a nossa atuação aqui, enquanto encarnados, delimitados pelo nosso ego, pelo nosso perispírito. Jesus disse qual seria um trabalho principal para a gente fazer para tomar posse de quem nós realmente somos em espírito. E isso ele falou, né, na irradiação inicial aqui foi abordado algum aspecto disso quando se citou um trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, tem em si todos os elementos que nós precisamos como guia para que nós criemos harmonia dentro da nossa vida e que cumpramos o nosso propósito. Ali dentro, né, tem a questão do significado real da nossa vida, o sentido da vida. Então, a primeira questão a nos trazer, que nós vamos considerar, é o encontrarmos e termos claro para nós qual é o sentido da nossa vida. Qual é o significado? Por que estamos aqui? O que é que nós viemos aqui fazer? Quando nós harmonizamos isso, nós harmonizamos. Quando nós tomamos consciência, nós harmonizamos a programação da nossa alma com a nossa personalidade e a programação de vida que estamos cumprindo. A primeira coisa que Jesus falou foi para nos dar uma visão geral de quem nós somos, neste Sermão da Montanha. Lá, depois das bem-aventuranças, ele começou a dizer assim, ele estava falando para nós, para os povos, para as pessoas, os humanos, de todos os tempos. Ele disse assim, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Insípido é sem sabor, é uma coisa inócua, sem gosto, né? Então, ele diz, vós sois o sal da terra. O sal é uma substância essencial na vida encarnada, na terra. E é aquela substância, pensem bem, que se a gente deixar de colocar, por exemplo, num alimento, ele fica sem sabor. Se a gente colocar demais, o que acontece? Fica ruim, fica intragável, muito sal. Mas nós somos o sal, que ele disse, o sal da terra. Então, nós não podemos nos tornar sem sabor ou insípido nas coisas da nossa vida. Nós não podemos ser aquilo que um dos filósofos muito em voga atualmente chama do indivíduo mais ou menos. Aquele que não tem paixão, não tem um encantamento por alguma coisa. Um indivíduo que
vai empurrando a vida. E muitas vezes, por não fazer essa busca interna do significado da vida, da sua vida, o que acontece com ele? Você começa a sentir um vazio, começa a sentir não sabe por que, uma grande tristeza. E essa falta de consciência do significado da vida é exatamente o que faz com que as pessoas entrem em depressão. A depressão é exatamente a perda da esperança, do sal da vida, da vontade de viver, perda do significado da vida. Então, nós precisamos fazer uma busca interna desse significado. A outra coisa que Jesus falou logo em seguida, para complementar essa, é que vós sois a luz do mundo. Cada um de nós é uma luz no mundo. É o que ele nos classificou. E ele disse assim: mas ninguém constrói uma cidade lá no alto do morro para que ela não seja vista. Todo mundo vê uma cidade que está em cima de um morro. E ninguém pega uma iluminação, ele disse uma candeia. Candeia era um tipo de lamparina, coisa que a gente agora não necessita mais, mas que ele diz, não se pega uma iluminação da casa, uma lamparina, uma candeia, e a gente não põe debaixo da cama. A gente não esconde aquilo, a gente põe num lugar alto, assim como a gente procura, quando a luz acaba, iluminar a casa, levantando a vela para que ilumine. Então, ele disse que assim também que brilhe a vossa luz, que resplandeça a vossa luz. E aí é o nosso convite. Todos nós, primeiro, viemos com uma tarefa. E essa tarefa é que brilhe o nosso dom, a nossa luz, aquilo que nós temos de especial. E não venha ninguém dizer que não tenha, porque todos nós temos a luz que nós podemos encontrar em nós mesmos, que é a luz que vem da nossa programação de alma, do nosso espírito, e nós podemos pegar essa luz e dar a nossa participação na iluminação do mundo. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos que nos interiorizar, observar as questões da nossa vida, observar o que de principal nós temos de tendências luminosas, e fazer o que Jesus disse, fazer isso se expandir, resplandecer, iluminar. E aí, muita gente diz, mas isso é muito difícil. Eu não consigo saber o que é. Uma das pistas que a gente tem é aquilo que a gente sonhava ser, por exemplo, quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a gente tinha grandes sonhos, né? Na grande maioria, a não ser que esteja numa prova muito difícil. As crianças têm esse entusiasmo pela vida, querem fazer alguma coisa. Essa é uma pista. O que a gente queria fazer? Quais eram os nossos sonhos? Quais eram as nossas idealizações no princípio da adolescência? Mas, às vezes, a gente encontra através das dificuldades que nos aparecem. Então, vou contar uma história, vou contar mais de uma, de pessoas com grandes dificuldades e que conseguiram encontrar esse significado da sua vida.
E tudo que eu vou falar aqui, hoje em dia, com essa maravilha da internet, podem ir lá e pesquisar e olhar através de figuras e de história da vida, e eu vou citar um livro sobre isso. A primeira é a experiência de uma pessoa que se chamou, ele morreu já quase no final do século passado, e ele se chamou Viktor Frankl. Viktor Frankl, na época dos anos 1940, meados dos anos 40, quando estourou a Segunda Grande Guerra Mundial, né, ele era um judeu psiquiatra, extremamente bem-sucedido em Viena, né? Era um austríaco. E ele era judeu, e no desenrolar da Segunda Grande Guerra Mundial, ele, então, é preso, como outros judeus, e vai para um campo de concentração, Auschwitz. Então, nesse campo de concentração, quem já andou pesquisando e já soube, as condições de vida eram infra-humanas. Eram condições de vida extraordinariamente difíceis. Eram condições de vida onde não havia o mínimo respeito pelos seres humanos que ali estavam. Eram umas condições de vida em que eles eram levados a passar fome, a realizar trabalhos escravos e eram tratados como abaixo de qualquer criatura na face da terra. E muitos deles eram mortos. Então, lá nesse campo de concentração, ele foi colocado lá, separado de toda a sua família. E lá no campo de concentração, ele começou a verificar o seguinte: muitas vezes, pessoas, homens aparentemente muito saudáveis, pessoas que tinham assim uma compleição robusta e que chegaram lá em plena saúde, morriam. De repente, eles não aguentavam aquelas condições, entravam em sofrimento profundo, definhavam e morriam. E muitos dos que estavam lá sobreviviam. Pessoas que tinham... Tem até um filme muito bonito, chama A Vida é Bela, né, que traz essa metáfora, contando uma história de sobrevivência e das razões da sobrevivência. Pois ele, na vida real, começou a verificar isso. E como psiquiatra, ele ficou pesquisando como que era isso. Como é que pessoas saudáveis morriam e pessoas muito franzinas, às vezes, que não possuíam condições, sobreviviam. E ele nos dá, então, esse relato, após sair ele mesmo sobreviveu, e após sair do campo de concentração, ele nos relata e faz uma síntese da razão. Ele diz que cada pessoa que sobrevivia àquelas circunstâncias tão extenuantes, tão ruins, era porque elas possuíam uma razão de viver. Ele tem uma frase que ficou muito famosa no mundo inteiro. Ele diz assim: com um porquê ou um para quê, nós podemos suportar qualquer como. Então, se eu tenho uma razão, um para quê que eu estou vivendo, eu suporto as circunstâncias, que seria o como está a minha vida, como são as circunstâncias. E ele mesmo observou e depois narrou em livros, né, a terapia do sentido da vida, um dos livros que está traduzido para o português. Ele narrou
que, por exemplo, lá em Auschwitz, havia uma pessoa que, depois que saiu de lá, se tornou um pintor, adquiriu fama como pintor. Diz que era uma pessoa dessas, bem franzinazinha. Mas essa pessoa encontrou a razão de estar ali. Ele passou todo o seu período naquele local horrível, com a cabeça, a mente dizendo: eu sei desenhar. Aqui não há como registrar em fotografias ou em filmes o que está acontecendo. Então, eu vou gravar na minha mente todos esses horrores, e ao sair daqui, eu vou desenhar para o mundo tudo que aqui aconteceu, para que nunca mais aconteça. E com esse propósito de vida, usando o dom que ele tinha do desenho, às vezes ele conseguia um pedacinho de carvão e um pedacinho lá de papel, ele fazia um esboçozinho, mas o mais ele guardou na cabeça. E ao sair, então ele sobreviveu, para mostrar para o mundo, quem olha os registros da Segunda Grande Guerra Mundial, tem esses retratos desenhados, essas cenas desse pintor que se tornou muito famoso posteriormente. Então, essa era a razão de vida dele. A própria razão do Victor era porque ele foi separado de toda a família, que acabou sendo morta em outros campos de concentração. Mas ele tinha um duplo propósito de vida. Ele queria sair e contar essas descobertas e criar uma nova forma de terapia, e ele queria também encontrar-se com os seus familiares, o que não pôde acontecer porque eles foram mortos em outros locais. Mas ele saiu, pediu abrigo nos Estados Unidos, se tornou cidadão americano, lecionou em universidades americanas e tem ofereceu ao mundo muitos livros, e essa foi a contribuição dele, foi dizer-lhe o que o sustentou durante essa experiência. Outra experiência que eu vou trazer para vocês é mais recente. Então, há 35 anos, na Austrália, nascia uma criança que deram o nome de Nick Vujicic. É um nome muito difícil de dizer, é Vujicic. Eu estou falando como escreve, com J, Vujicic, mas é Vujicic, eu não sei a pronúncia. Esse Nick, ele nasceu sem braços e sem pernas. Ele tinha só no final do tronco o que ele chama, hoje em dia ele fala que é uma asinha de frango, que é um apêndicezinho no finalzinho do tronco, sem braços e sem pernas. E aí ele nasceu numa família de um pastor protestante, né? E o tempo todo a família procurou criá-lo, inclusive falando sobre a fé em Deus e tudo mais, né? E ele conta, isso é textual dele, depois ele escreveu um livro, e esse livro que foi para o mundo todo e está disponível, esse livro ele disse assim: por muito tempo em minha vida, eu não consegui entender por que eu estava aqui. Eu não via nenhuma outra razão para eu estar aqui no mundo,
a não ser para sofrer dor e humilhação. E ele conta também que, na infância, ele, quando começou, ele foi uma criança pequenininha, muito feliz. E depois começou a sofrer, com todas as dificuldades. E ele conta que ele, toda noite, porque o pai tinha falado sobre a bondade de Deus, um Deus que nos trazia ao mundo com todo carinho, e a justiça de Deus. Então, toda noite, ele diz que orava para esse Deus e pedia, com todo o fervor do mundo, que as pernas e os braços dele crescessem. Né? Ele não compreendia de forma nenhuma, né, porque que ele estava, ele era diferente. Por que ele não tinha braços, não tinha pernas? E então ele conta num livro que se chama, olha o título, Uma Vida Sem Limites. Inspirações para uma vida estupidamente, ou incrivelmente boa. Uma vida sem limites. E ele conta nesse livro, que eu convido, não é um livro espírita, mas é um livro que nos traz toda uma autotransformação através da dor, nessa procura do significado da vida. E ele conseguiu encontrar o significado da vida dele. E o significado da vida dele o tornou, ele é um famoso palestrante no mundo inteiro, em que ele conta como você pode encontrar o significado da sua vida. Ele encontrou o seu significado nesse propósito de transmitir aos outros o fato de que nós não temos limites, de que não existem limitações para a nossa vida, que nós podemos fazer tudo o que quisermos, que é uma questão de atitude. E depois de um certo tempo, então eu convido a que vocês procurem pelo livro Uma Vida Sem Limites, e vão na internet e vão encontrar toda a história dele. E, se quiserem, leiam o livro, porque ele conta toda essa trajetória de superação. E ele diz que ele aprendeu de um tudo. Ele surfa, ele fez 2 faculdades e ele finalmente encontrou a sua razão de vida em dar palestras motivando as pessoas. Existe um pequeno vídeo no YouTube onde ele dá uma palestra muito engraçada para adolescentes, falando sobre a beleza da vida. E a gente vê o auditório inteirinho chorando, porque ele mostra, por exemplo, ele se joga no palco, e aí ele não tem jeito de levantar, porque não tem braço, não tem perna. Então, ele mostra como é que, com a testa, como é que indo, não sei o quê, ele consegue se levantar. E ele fez de tudo. E um dia, dando uma palestra no Havaí, ele encontra uma moça que se apaixona por ele. Ela é linda, muito linda. E eles se casam, e ele tem filhos, e é uma vida, como ele diz, estupidamente boa. Então, nós podemos encontrar. Nós aqui, não acredito que ninguém tenha esse tipo de empecilho, de limitação tão grande. Né? Nós poderíamos passar aqui mais 1 hora contando casos dessas pessoas que encontraram. Então, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar o que é que me encanta?
O que é que eu faço bem naturalmente? O que é que eu posso fazer? E os Espíritos nos dizem muito claramente a resposta. Jesus nos disse que, e os Espíritos confirmam o tempo todo, é que se nós encontrarmos dentro de nós esse lugar que é o lugar do nosso amor. Todos nós temos amor interiormente, embora o nosso ego possa estar muito briguento, não demonstrando amor nenhum. Mas existe esse lugar, esse espaço dentro de nós, porque nós somos criados à semelhança de Deus, e Deus é amor. Então, nós temos esse espaço de amor. Então, o que é que eu faço para olhar para dentro de mim e verificar o que é que eu posso fazer que vem de dentro do meu coração e que vai se expandir em amor, né? Existe uma música do Michael Jackson que ele escreveu em 1991, que chama Heal the World, que é Cure o Mundo. E lá no original, tem a tradução em português, até cantada por Roberto Carlos num show, né? E que é uma tradução, uma versão muito bonita, mas a letra original em inglês que ele escreveu é uma coisa maravilhosa, esse Cure o Mundo. E ele começa dizendo isso que eu acabei de falar. Encontre um lugar no seu coração que é o lugar do amor. E aí você expande aquilo. E que seja uma manifestação de amor, vamos dizer assim, a sua moda, aquilo que você sabe fazer. Encontre o propósito, o que é que na minha vida vai dar sentido. Para uma mãe, por exemplo, pode ser a dedicação à família, que é um propósito extremamente luminoso, né? Ser o amoroso guia, a mãe, o pai, a família, né? Pode ser um propósito, mas aí tem a questão de verificar a variedade de propósitos. Nós temos um propósito maior e tem os outros propósitos numa vida completa, para haver harmonia em todos os aspectos nossos. Um propósito pode ser aquele maior propósito numa época da nossa vida. Aí, nós vamos supor que seja esse, criar bem meus filhos, me dedicar a protegê-los, amá-los, dar limites e criar valores nessa família. E aí os filhos crescem. Então, muda-se o nosso propósito. E o nosso propósito pode ser aproveitarmos essa cota, esse espaço do amor dentro de nós, para a gente expandir para o outro. E aí, nós temos muitas oportunidades. Então, aqui agora eu vou deixar um convite para cada um. Essa é uma casa enorme, né? É uma casa que tem muitas oportunidades de expansão de amor, de trabalho naquilo que o Espírito de Verdade disse que eram os nossos propósitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade tem uma mensagem belíssima, em que ele tem um pedaço que ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amai-vos veio de Jesus, que é o nosso guia e mestre maior, que disse que o nosso propósito de vida era amar ao próximo como a nós mesmos, que amar era o nosso primeiro mandamento.
E quando diz amar o próximo, diz como a nós mesmos. Então, primeiro nós temos que desenvolver essa harmonia, esse amor entre nós. Então, aqui na casa espíritas, há uma enormidade de oportunidades de amar, de entrar num grupo para amar e se instruir. Então, se matricular nos grupos de estudo da casa, que desvendam toda a maravilha da compreensão do mundo e que vai nos ajudar a compreender a nós mesmos e achar o nosso propósito de vida. Então, nós vamos nesses cursos, nessas aulas, além das palestras aqui, nós vamos lá para nos trabalharmos em compreensões. E aí vamos ter os colegas de classe, vamos poder ter uma fraternidade entre nós dentro dessa classe, vamos entrar numa psicosfera onde são feitas orações, vamos conhecer possibilidades da casa e temos possibilidades de auxílio nos diversos setores da casa, nos trabalhos que vão e que ajudam o próximo, que sensibilizam, nos trabalhos que são feitos de levar carinho às crianças do orfanato, da creche orfanato, né? Nosso lar, que é ligada à comunhão espírita, ou outros locais. Ou seja, nós, ou pesquisar o que é que nesse ponto da minha vida é aquilo que eu sinto que é o importante, que vai me dar um sentimento de que eu estou pertencendo, de que eu tenho um objetivo e de que eu estou fazendo algo. Tem um filósofo que chama Mário Sérgio Cortella. Ele escreveu vários livros e tal, e um dos livros que ele escreveu sobre essa razão de viver. E aí ele diz assim, no subtítulo do livro, ele pergunta assim: se você desencarnar hoje, ou ele não fala desencarnar, ele fala morrer, né? Se você morrer hoje, você vai fazer, que falta você vai fazer? Olha a pergunta, para vocês filosofarem sozinhos. Se você morrer hoje, que falta você fará? Ou seja, e aí nesse livro ele fala muito sobre uma certeza que todos nós temos. Todos nós aqui podemos ter uma certeza. Vou falar uma, depois eu falo uma outra que é acima dessa. Uma certeza que nós temos é que todos nós vamos desencarnar. Ou não? Todos vão. Sabemos a hora exata? Não. Nem interessa, viu? Porque saber só nos complicaria a vida, né? Vamos desencarnar. Não sabemos a hora. O que estamos fazendo com o significado da nossa vida? Como nós estamos tratando os nossos limites? Então, nós precisamos olhar como é que nós gastamos o tempo. Seguir quase todo o Evangelho foi para nos dizer a diferença entre o que é insignificante, supérfluo e acessório e o que é fundamental na vida. Então, muitas passagens a gente poderia citar de Jesus, onde ele fazia esse contraste. O que é que é supérfluo no sentido do significado da nossa estadia aqui? E o que é o mais importante?
o que é o mais importante. Se a gente faz o mais importante, a gente vai fazer falta. A nossa luz vai fazer falta no mundo dos encarnados. E aí, o que é mais importante? Aquilo que a gente vai levar. Porque todos nós vamos morrer. Na nossa viagem não tem jeito de levar mala. Né? Ou seja, a gente leva uma bagagem, mas não é uma bagagem material. Então, ninguém que está aqui reencarnou para ganhar muito dinheiro ou ganhar dinheiro que seja o suficiente. Ninguém reencarnou para comer, beber, dormir, ir trabalhar, né, pegar trânsito para ir para o trabalho. Essas são circunstâncias da vida, necessárias é que a gente viva. E a espiritualidade quer que a gente viva com conforto? Quer sim, é legítimo. É legítimo trabalhar para termos conforto, é legítimo ganhar dinheiro honestamente, usufruir das alegrias que ele pode trazer, é legítimo nós nos cercarmos das coisas boas da vida, né? É legítimo comer se a gente come com equilíbrio para não ter problema, né? Depois. Tudo isso é legítimo, é parte da vida, mas não é o objetivo da nossa vida. Elas são instrumentais, como o nosso corpo é instrumental. Então, ter equilíbrio nessas coisas é importante, mas muito mais que isso, é importante ter o equilíbrio entre essas realidades da vida e o nosso uso do tempo, que a gente falava, amai-vos e instruí-vos. O que nós estamos fazendo para aumentar a cota de amor dentro de nós e ao nosso redor? O que nós estamos fazendo para cultivar aquelas coisas que nós vamos levar? Nós vamos levar tudo que nós aprendermos. E aí a gente vê histórias de vida de pessoas também que tiveram, não dá tempo de contar na palestra de hoje, mas tem uma história de uma senhorinha que teve uma vida muito difícil, foi se alfabetizar depois dos 70 anos e conseguiu fazer sua faculdade e tudo mais. E quando ela estava nos estudos mais avançados, ela já estava próximo dos 90. Aí disseram para ela, mas como? Com essa idade, querendo ainda estudar, para quê? Ela disse, não, eu estou simplesmente cultivando o que eu vou levar. Eu estou fazendo minhas malas. Então, isso tudo que eu estou aprendendo, eu vou levar. Então, vocês já imaginaram aquilo que vocês vão levar? Porque dizem os espíritos que se a gente se harmoniza aqui, a nossa vida lá do outro lado é muito melhor que a daqui. É muito mais satisfatória. E vocês já sonharam em desenvolver um dom de tal forma que assim que vocês desencarnem, vocês podem fazer uma comunidade gostosa na espiritualidade e continuar fazendo o que vocês gostam? Todos esses benfeitores que vêm, né, e que nos dão mensagens belas, eles continuam fazendo o encantamento da vida deles na espiritualidade. André Luiz, que se tornou um grande escritor, foi um médico aqui na Terra que viveu essa coisa assim do mais ou menos. Depois sofreu um pouco na espiritualidade, porque desencarnou sem nenhuma instrução que nós podemos ter no nosso desencarne. Aí ele desencarnou, ficou meio perdidão, mas depois ele se encontrou e encontrou o significado da sua vida na espiritualidade, se preparando, fazendo curso, se preparando para escrever para nós.
e nos deu uma série de livros que a FEB chama de as realidades da vida espiritual, né? É a série sobre a vida espiritual, e ele escreveu todos esses livros e continua com o seu trabalho, com o seu encantamento e a sua harmonia e felicidade. Embora ele tenha passado as saudades da separação da família, mas aprendeu a se desapegar também, a não ficar preso em momentos que já haviam passado e a seguir com a sua vida. Então, é isso que nós precisamos refletir sobre o cultivo da nossa harmonia interior. Encontrar o equilíbrio. Como é que eu estou equilibrando as coisas que eu tenho que fazer para ser encarnado, ter saúde, ter dinheiro para pagar médico, ter um trabalho que me sustente, ser independente, todas essas coisas da vida, e que tempo eu estou reservando para me cultivar espiritualmente, né? Espiritualmente, quanto antes, tem alguns jovens aqui, quanto antes melhor fazer essa bagagem. Porque quanto maior bagagem de esclarecimentos eu tenho, mais eu vou conseguir entender as realidades da vida, equilibrar todas essas ações. E mais preparado eu vou estar para as dificuldades que eu vou encontrar nos meus outros relacionamentos. Eu preciso cultivar a harmonia interior, porque ninguém dá o que não tem. Nós todos atraímos aquilo que é a nossa vibração, e se eu estou desarmonizado, eu vou atrair outras desarmonias para a minha vida. Eu vou atrair desarmonias que estão, outras pessoas desarmonizadas. Enquanto se eu me harmonizar, se eu tenho essa alegria, esse encantamento com o ideal, alguma coisa a fazer na minha vida em qualquer idade, eu vou ser uma inspiração para os outros, como o Nick, sem braços e sem pernas. E eu vou poder encontrar qual é o meu lugar, qual é aquilo que eu posso fazer para trazer a minha luz e para resplandecer com essa luz no mundo. Então, com essas reflexões sobre essas imensas, enormes possibilidades que nós temos todos, neste momento, a partir desse momento, de sair expandindo essa nossa luz, nós vamos, então, estar preparados, estar conseguindo irradiar essa luz para harmonizar outras pessoas também. E para resolver as nossas problemáticas de relacionamento que são naturais de todos os encarnados que estão nessa dimensão do mundo. Então, eu quero dizer para vocês que é exatamente nessa questão do nosso relacionamento com o outro que nós vamos expandir no nosso próximo encontro. Então, a partir dessa expansão de que nós podemos realizar a harmonia em todos os nossos relacionamentos, começando sempre, inevitavelmente, conosco. E que então possamos expandir essa alegria e essa paz e esse equilíbrio e possamos nos dedicar, a partir do dia de hoje, a fazer um exame da nossa vida.
Como está esse equilíbrio entre o espiritual e o material? Como está essa harmonia? Harmonia entre aquilo que eu faço e aquilo que minha alma pede para eu fazer. E então, ao encontrar essa harmonia, nós encontramos aquela paz que Jesus nos disse: minha paz vos deixo. Minha paz eu vos dou para que sejais alegres como eu sou. Isso é o que ele nos disse.